Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre exatamente essa outra parte da nossa personalidade que, segundo Jung, se manifesta indiretamente, ou seja, essa outra parte em que o ser humano ele busca reconciliar, que é aquilo que Jung chamou de consciente e inconsciente, são as duas naturezas do ser humano. Bom, para isso eu vou usar justamente alguns conceitos e livros do autor Carl Gustav Jung. Pessoal, só um detalhe, eu tive que dividir esse vídeo em duas partes porque depois da gravação ele acabou que ficou extenso e pesado. Então, logo mais segue a segunda parte, que é a continuação do conteúdo. Talvez uma das coisas mais buscadas pelo desejo do homem é a união das suas partes, ou seja, a união consigo mesmo, com o seu eu interior. Bom, alguns ensinamentos esotéricos de tradições ocultas, como por exemplo a Cabala, nos ensina que antes da manifestação na matéria havia um estado em que as energias ou as polaridades elas estavam a tal ponto unidas que não eram mais nem uma coisa nem outra, era uma coisa só. Ou seja, era um estado nirvânico, ou seja, um estado de plenitude, de total eternidade. E isso, querendo ou não, o ser humano ele tende a buscar esse estado anteriormente ao seu estado, anteriormente à sua descida na matéria. Ou seja, provavelmente o desejo, o que o homem mais busca, né, pelo desejo do homem, é voltar a esse estado de harmonia consigo mesmo, ou seja, harmonizar suas partes interiores a ponto de que elas se tornem uma coisa só. Ou seja, essa ideia da união dos opostos ou a união dos princípios masculino e feminino é uma ideia bastante antiga, porque muitos povos ou muitas tradições, tanto tradições que tentavam explicar a cosmogênese ou mesmo explicar a origem do homem, né? A sua experiência aqui na Terra, por exemplo, a Cabala, né, que explica sobre a centelha divina, que é Keter, por exemplo, descendo nos níveis inferiores para a culminação na manifestação da matéria, percebemos que essa união dos opostos ela é uma imagem arquetípica, aquilo que Jung chamou de imagem primordial, ou seja, essa ideia da união dos opostos ela está inconscientemente dentro de nós devido a essa busca desde os primórdios dos tempos em que o ser humano busca por essa, vamos dizer assim, essa harmonia interior, ou seja, a harmonia com o seu eu interior, com a sua divindade, ou a harmonia com seus aspectos também inferiores, que significam as sombras. Em última análise, é essa união dos opostos que caracteriza a condição primordial das coisas, ou seja, é um fim ideal que o ser humano busca, a integração de elementos eternamente opostos dentro de si. Bom, para compreendermos os nossos aspectos interiores, precisamos de alguns conceitos que elucidarão para nós esses aspectos opostos dentro de nós.
Então, por exemplo, Jung falava sobre a alma, né? Que a alma ela não está suspensa em alguma coisa exterior, mas ela possui uma interioridade autônoma que não representa apenas a consciência do eu, mas tem uma existência que, no essencial, só pode ser desvendada indiretamente. Ou seja, dentro de cada ser humano existe uma porção na personalidade que a princípio ela é incompreensível e irracional. Quanto mais tratamos essa parte como algo insignificante, ou seja, que não tem tanta importância assim, tanto mais nos afastamos dela. Ou seja, essa porção da nossa personalidade, ela encontra-se na estrutura psíquica do nosso inconsciente. Bom, anteriormente eu falei sobre a estrutura psíquica herdada como humanidade, em que temos o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo representam a totalidade do inconsciente, em que algumas mitologias é representada pela Grande Mãe. Na concepção de Jung, o consciente ele nasce exatamente dessa parte inconsciente. Ou seja, eu comentei sobre a questão de Jung ter falado que até por volta dos 4 ou 6 anos a criança ela vive praticamente essa parte inconsciente, ou seja, ela vive mergulhada no inconsciente coletivo, até que a sua parte consciente se desenvolva, ou seja, que ela se perceba, né, como um ser separado, um ser consciente. Bom, e é justamente essa parte inconsciente em nós, que é uma parte da nossa alma, que tendemos a cada vez mais ignorá-la, achando que ela não tem tanta significância, né? Ou seja, não tem tanta importância na vida devido à nossa forma de viver, ou seja, essa forma unilateral que temos na nossa cultura em que a razão ela é, vamos dizer assim, supervalorizada, enquanto que, vamos dizer assim, os sentimentos ou a intuição, que são, vamos dizer assim, formas, são outras formas de vida também, que fazem parte de nós, elas estão, vamos dizer assim, obscuras para nós, assim, elas não fazem parte do nosso cotidiano. Ou seja, utilizando um pouco da simbologia dos mitos, essa parte da nossa personalidade que se encontra nesse inconsciente é representado muitas vezes por, vamos dizer assim, por símbolos que representam a grande mãe, ou, no caso, um símbolo que representa a mãe terrível. Bom, e a simbologia da Mãe Terrível seria a parte dessa nossa personalidade que se encontra nesse mar inconsciente, só que de forma sombria, exatamente por essa tendência de cada vez mais empurrarmos, ou seja, para baixo, empurrarmos, ignorarmos essa parte nossa, ela tende a se revoltar e se apresentar de forma sombria. Então, esse aspecto da mãe terrível, que é comentado na mitologia, nas mitologias, né, não só em uma, é exatamente esse lado sombrio de não compreensão dessas partes da personalidade humana que se encontra exatamente aí nessa parte inconsciente. Para Jung, do ponto de vista unilateral da atitude consciente, a sombra ela é um aspecto dessa nossa personalidade que está oculta. Ou seja, a sombra é uma parte inferior da nossa personalidade. Por isso ela é reprimida e essa repressão que nós fazemos, até de forma inconsciente, é devido a uma intensa resistência. Ou seja, tendemos a resistir a algo em nós que
ao nosso julgamento, ao julgamento dos outros, é algo, vamos dizer assim, terrível, ou algo que eu não deveria ter, ou que o ser humano não deveria sentir. No entanto, precisamos ter compaixão com nós mesmos, porque a nossa sombra, ela foi criada justamente por uma falta de compreensão. E ter compaixão com a própria sombra e ter respeito é necessário para que possa, vamos dizer, integrar essa sombra e trazê-la para a luz. Para que alcancemos essa harmonia do nosso eu interior com o nosso eu interior, é necessário que aquilo que é reprimido em nós, isso venha a se tornar consciente para que se produza tensão entre os contrários. Jung falava que sem essa tensão entre os contrários não há continuação do movimento, ou seja, o movimento ele é impossível se não tiver a tensão entre os contrários. E o movimento aqui pode representar exatamente nós avançarmos nos ciclos da vida, nós evoluirmos como seres humanos. Então, é como se dissesse assim: a consciência ela está acima e a sombra abaixo. E como o que está em cima sempre tende para baixo e o quente para o frio, assim todo consciente ele procura, talvez sem perceber, o seu oposto. Ou seja, o nosso consciente procura, talvez sem perceber, o nosso oposto inconsciente, sem o qual nós estamos condenados à estagnação, à obstrução ou à petrificação. É exatamente no nosso oposto que se esconde a chama da vida. Ou seja, para quem agora tem uma noção do que é Binah na Cabala, pode entender que provavelmente quando nos sentimos estagnados ou nos sentimos como se a vida não tivesse sentido, provavelmente nós estamos presos a uma forma. Ou seja, nossa energia vital ou energia psíquica, ela ficou presa na forma, vamos dizer assim, inicial que tivemos. Então, não conseguimos compreender que é necessário que essa forma ela seja transmutada, ou seja, a energia psíquica ou vital, como queiram chamar, essa energia ela quer vamos dizer assim, adquirir novas formas. E aqui formas pode entender como forma pensamento, forma sentimento, forma emocional, porque tudo são formas em que a nossa energia ela é expressada. Então, provavelmente quando nos sentimos em que a vida parece não ter mais sentido, provavelmente essa energia vital ela está presa nessa forma, ou seja, essa forma é a própria morte para essa energia vital. Ou seja, um exemplo que seria a velha forma de pensar não permite que a pessoa ela compreenda o seu próprio eu, o seu eu interior, né? Então ela fica presa a uma forma de pensamento. Para Jung, não existe consciência sem diferenciação de opostos. Ou seja, quando o meu consciente ele está mergulhado no inconsciente coletivo, por, por ter sido exatamente gerado daí, ou seja, o meu consciente ele é uma parcela do inconsciente coletivo. Então, eu preciso diferenciar os opostos, eu preciso compreender que eu tenho a energia masculina e feminina, como que essas duas energias se manifestam dentro de mim, em termos de sentimentos, de pensamentos, de desejos distintos,
E eu preciso fazer essa diferenciação, porque segundo Jung, ele fala que existe um princípio paterno do Logos, que é o princípio de criação dentro de nós, que existe uma luta aí interminável em que esse princípio paterno do Logos, que seria a nossa, vamos dizer assim, energia masculina, eu falo aqui de energia psíquica, que seria representado pelo elemento fogo ou espírito, como queiram dizer, ele tenta se desvencilhar do calor e da escuridão primordial do colo materno, que é o inconsciente coletivo, ou seja, da inconsciência. Então, essa luta, ela é representada pelos mitos, né? Por exemplo, o mito do herói é a representação dessa luta em que o ser humano ele tenta se desvencilhar exatamente desse inconsciente, de onde a sua parte consciente brotou. Então, ele fala que sem temer qualquer conflito, qualquer sofrimento, qualquer pecado, a curiosidade divina em nós almeja por nascer. Ou seja, é como se disséssemos assim, temos que resgatar uma parte da nossa personalidade que ainda se encontra no inconsciente, nessa grande mãe, né? Ou nessa mãe terrível, como é representado também em alguns mitos. A consciência, ela só pode existir através do permanente reconhecimento e respeito do inconsciente. Toda vida tem que passar por muitas mortes. Para quem viu o vídeo falando sobre Binah, que Binah ela é a forma que disciplina a força, ou seja, nós precisamos fazer com que essas formas que não nos permitem mais avançarmos na vida, ou seja, a continuar a jornada, nós precisamos fazer com que essas formas elas sejam transformadas ou transmutadas em formas mais elevadas de consciência, por exemplo, né? Ou seja, precisamos libertar a força da sua forma antiga, da sua forma arcaica, que provavelmente mantém essa parte da nossa personalidade presa. Para Jung, quanto mais se alarga a brecha entre a nossa parte da personalidade consciente da nossa parte inconsciente, tanto mais iminente fica a cisão, ou seja, a divisão da nossa personalidade. É por isso que nos sentimos tão incompletos, nos sentimos como se sempre algo faltasse. Bom, essa parte consciente nossa que nasceu do inconsciente, que é a maior parte da nossa personalidade, ela é representada como filho, ou seja, o filho que nasceu da grande mãe, que é o inconsciente. Bom, esse inconsciente, como eu já falei, ele tem o seu aspecto negativo e seu aspecto positivo. No aspecto positivo, temos algumas simbologias representando esse aspecto da nossa personalidade positiva, mesmo que seja inconsciente em nós, que no caso é representado, como eu já falei, a grande mãe, que é, vamos dizer assim, aquela força ou substância, energia que dá forma às coisas que nós pensamos, que a nossa personalidade vive, né? Bom, a mãe amorosa também, o grande tesouro escondido e o segundo nascimento. Ou seja, aqui eu falo de símbolos e não do aspecto pessoal, né, da experiência pessoal de materna. Não, não é isso. É algo mais profundo do que isso.
Bom, o aspecto negativo do nosso inconsciente, dessa nossa personalidade inconsciente, é a mãe terrível, como eu falei. Também ela é representada em alguns mitos pelo dragão, pela serpente e por algum animal de sangue frio. Na verdade, a serpente, ela é um animal de sangue frio, né? Bom, aí, animal de sangue frio, a gente tem o caranguejo, enfim, tem o lagostim, tem, enfim, são esses animais que representam esse lado inconsciente mais no seu lado obscuro. Bom, esse aspecto negativo também conseguimos visualizar ou ter uma noção de como ele é representado em algumas histórias, né? Na verdade, em alguns mitos, por exemplo, Jonas e a baleia. Quando Jonas ele é engolido pela baleia, significa ali que a parte inconsciente da sua personalidade engoliu a parte consciente dele, provavelmente porque a parte consciente estava indo contra a sua própria natureza, porque o nosso inconsciente, essa parte inconsciente, ela é uma parte do nosso eu, é o nosso eu interior, ela faz parte do nosso eu interior. Então, quando a unilateralidade da nossa mente, ela tende a ir só para um caminho, não levando em consideração o eu interior, então esse eu interior, essa parte inconsciente, ele se rebela, como que se tentasse avisar e dizer assim, olha, eu também sou você. Então, vamos conversar, né? Só que a gente sabe que não existe um diálogo inicialmente, porque a tendência, devido à nossa cultura, é fazer com que essa parte nossa inconsciente do nosso eu interior seja cada vez mais empurrada para o subconsciente. E aí essa cisão, como Jung falou, aumenta, né? Cada vez mais existe essa separação do nosso eu. Bom, também outro mito que conta esse encontro da nossa parte consciente com a nossa outra parte inconsciente é representado pelo mito do herói, né, como eu já falei, em que o herói ele tem que enfrentar o dragão ou a serpente ou o monstro do mar para que ele resgate um tesouro. E esse tesouro é exatamente, alguns autores falam que esse tesouro é representado pela energia que ficou aprisionada ali, né? Ou seja, uma parte da personalidade do eu estar presa ainda no inconsciente coletivo, ou seja, naquele útero da grande mãe. Bom, toda vez que o ser humano ele tende a passar por um momento da vida em que ele é chamado a evoluir, ou seja, em que provavelmente ele tem que tomar alguma decisão que vai mudar algo na vida dele, ele tende a passar por uma experiência que Jung chamou de regressão da libido. Aqui, pessoal, libido, o conceito que Jung fala sobre libido, ele está falando de energia psíquica, o mesmo que intensidade energética de conteúdos psíquicos. Ou seja, seria o Ming, a unidade vital de energia que todo ser humano tem. É uma unidade de vida, né? Que é dado. Por exemplo, se é dado 80 anos para aquela pessoa viver, então 80 anos significa energia, libido psíquica que ele necessita para viver aqui na Terra. Ou seja, quando o ser humano ele tende a passar por transformações, ele tende
a ter a sua libido regressiva, ou seja, é como se a energia voltasse para dentro dele. E aí, a primeira camada que essa energia tende a, a, a tocar, a ter contato, é exatamente o seu inconsciente pessoal. Ou seja, atinge algumas situações vividas na infância que provavelmente não foram bem assimiladas. Pode ser complexos ou traumas, por assim dizer. O Jung fala: quando o homem ele se encontra diante de um obstáculo aparentemente intransponível, ele recua, ele faz essa regressão, ele faz uma regressão, recua ao tempo em que se encontrava numa situação parecida e tentará empregar novamente os mesmos meios que outrora lhe haviam servido. Mas o que o ajudava na juventude já não tem mais eficácia. Ou seja, aqui existe um chamado para essa alma humana que ela tem de mudar algo e ela encontra esse obstáculo, né? Isso aqui pode ser qualquer coisa, vamos dizer assim, qualquer situação que essa pessoa esteja passando, esse ser humano esteja passando, em que causará uma mudança na vida dele, né? Às vezes uma mudança de um hábito pode ser até uma coisa bem simples, né? Mudança de um hábito, como mudança de estilo de vida, mudança de lugar, mudança de percepção, mudança de carreira, enfim, mil e uma possibilidades que isso se encaixa. Então a regressão ela continua até a infância e finalmente até o tempo anterior à infância. Quando essa regressão, essa energia psíquica libido, ela toca essa parte anterior à infância, exatamente ela toca o inconsciente coletivo. E é aqui que o homem ele encontra-se num ponto crítico do limite entre o inconsciente pessoal e o despontar dos conteúdos do inconsciente coletivo. Ou seja, novamente, de uma forma mais didática, ocorre o seguinte: essa regressão da libido ela atinge um conteúdo da infância que na época não foi compreendido porque a criança ela não tinha, por assim dizer, a parte consciente bem desenvolvida. Então, provavelmente essa criança, que somos nós mesmos, né? Ela constelou ali um arquétipo, ou seja, esse arquétipo que foi constelado provocou ali provavelmente um complexo ou um trauma. E nós sabemos que complexos e traumas, segundo Jung, trazem bastante carga emocional e energia psíquica ali presa nesses complexos. E ocorre ainda o seguinte: se essa regressão ela continuar dentro desse ser humano, ou seja, a sua própria energia psíquica voltar para o seu interior, pode atingir um conteúdo da psique que representa uma experiência quase que padrão de todo ser humano no decorrer da história da humanidade. Ou seja, compreende-se aqui que a sua libido, a sua energia psíquica, ela regrediu a tal ponto que tocou o inconsciente coletivo. Ou seja, o ser humano aí precisa compreender que agora o que ele está vivendo é algo que outras pessoas, outros seres humanos, no decorrer da história da humanidade também viveram. Ou seja, ele acaba descobrindo que o que ele está vivendo, uma transição, uma mudança, seja uma mudança de carreira, seja uma mudança de vida, é uma situação que outros seres humanos já viveram no passado. Então, ele acaba tocando isso. E aí ele tem que descobrir o que aconteceu, né? O que ele pode retirar daí que seja proveitoso para a sua mudança, ou seja, para a continuação da sua evolução aqui. Bom, aí quando surgem necessidades de adaptação do ser humano, ou seja, necessidades que são
de adaptações difíceis que o ser humano precisa fazer, então ocorrem esses desvios e recuos, né, de regressão para os tempos da infância. E aí encontramos uma vontade energética presa em algum complexo ou dissociação, ou seja, uma separação que aconteceu da psique lá na infância. Uma separação que reforçou, vamos dizer assim, um conteúdo inconsciente do consciente. Ou seja, um exemplo para ficar mais fácil seria o seguinte: se existe já uma certa dissociação, segundo Jung, a dissociação é essa separação, ou seja, se lá quando eu era criança eu manifestei alguma atitude da minha essência e essa atitude ela foi reprimida por um adulto e consequentemente depois foi reprimida por mim mesmo, por não entender, por não ter a parte consciente ainda formada, por eu estar mergulhada no inconsciente coletivo, vivendo imagens arcaicas, sentimentos humanos arcaicos. Então, ali, o que aconteceu? Uma separação da minha essência, de algo que era da minha essência, em que eu não pude dar continuidade. Então eu joguei aquilo para o meu subconsciente. Eu empurrei aquilo como se fosse algo feio, obscuro, enfim. E aí Jung fala o seguinte: se houver já uma certa dissociação, que tratando-se lá da juventude, da infância, então todo o avanço do inconsciente ele aumenta a distância entre o consciente e o inconsciente, ou seja, a brecha se torna maior ainda. Ou seja, então aqui subentende-se que o ser humano ele precisa curar essa dissociação que aconteceu lá no passado, para que então o avanço do inconsciente seja na união dos opostos e não na separação cada vez maior. Então, quando essa situação psicológica que o indivíduo está passando, essa situação psicológica ela se estende além da camada pessoal do seu inconsciente, ou seja, o seu problema não é exclusivo nem meramente pessoal, mas em algum ponto ele se estende e atinge a toda a humanidade, então o ser humano ele sente um alívio, por assim dizer, porque ele sabe que o que ele está passando é algo que a raça humana, ou vamos dizer assim, há uma história na humanidade que também passou por isso. E como que essas pessoas ou esses seres humanos superaram essas situações, ou seja, esses problemas. É aí que se encontra esse tesouro, esse resgate dessa parte inconsciente de nós mesmos. E aí, aqui eu trouxe algumas simbologias, porque esse mergulho da libido, essa regressão, ela é representada às vezes exatamente para esse contato com a simbologia da Mãe Terrível. Aqui eu falo de energia e não de personalidade. Não falo de pessoas. A Mãe Terrível, como eu expliquei, é uma energia psíquica inconsciente. Então, quando a libido, a energia psíquica, ela é interiorizada a tal ponto em que o ser humano ele desce nos níveis de inconsciência, ele é representado por uma descida em que algumas simbologias, mitos, apresentam como uma gruta ou então, por exemplo, como um, um poço fundo ou um fosso, né? Onde lá no fundo tem água. E a água, ela representa
vamos dizer assim, a parte inconsciente. Ou seja, a água das profundezas representa o inconsciente. Aqui eu coloquei algumas figuras representando essa gruta, né? Que seria esse submundo nosso, essa descida ao nosso inconsciente, para esses resgates do nosso eu, né? E aqui tem também a questão dessa gravura, que é um recorte de uma pintura, retratando exatamente o barqueiro de Hades, que leva essas almas para o submundo, né? No caso aqui, a energia psíquica, ela desce a esse submundo, onde se encontram ali partes da nossa personalidade que estão presas em complexos, traumas, bom, em sombras. Bom, sobre essa nossa descida da psique, essa regressão da libido, que é da energia psíquica, eu me falo o seguinte: quando ocorre essa descida ao inconsciente coletivo, os conteúdos do inconsciente coletivo são não só os resíduos de modos arcaicos de funções especificamente humanas, como também resíduos das funções da sucessão de antepassados animais do homem, cuja duração foi infinitamente maior do que a época relativamente curta do existir especificamente humano. Ou seja, em outras palavras, quando ocorre essa descida, há um perigo, porque no inconsciente coletivo existem esses resíduos de modos arcaicos, não só de funções especificamente humanas, né, como ele fala, mas resíduos das funções da sucessão dos antepassados animais do homem. Ou seja, daqueles modos instintivos, animalescos, por assim dizer, em que a raça humana viveu nos primórdios. Tais resíduos, ou para usar a expressão de Simon, os engramas, esses engramas eles são marcas, né, permanentes deixadas na psique de um indivíduo por força das experiências psíquicas por ele sofridas. Então, esses engramas, quando eles são ativos, têm a propriedade não só de interromper o desenvolvimento, como também de fazê-lo regredir. Ou seja, essa regressão da libido, até certo ponto, ela, ela, o ser humano ali encontra um risco, que é o de ficar preso no submundo de Hades, no seu próprio submundo, no seu próprio inconsciente, porque ali se encontra, vamos dizer assim, tudo, tudo que foi negligenciado, que foi escondido, que não foi visto, que foi reprimido, não só do próprio ser humano, e sim como também da própria humanidade, como seres humanos, ou seja, como herança humana. Ou seja, ali se encontra formas de pensamentos, formas de sentimentos que fazem com que o homem regrida e não consiga se desenvolver, ou seja, não consiga ir além, né, continuar na sua jornada humana aqui na Terra, sua jornada interior, se desenvolvendo. E aí ocorre o que muitas mitologias falam, né? Por exemplo, quando acontece o rapto de Perséfone, em que a mãe de Perséfone vai atrás dela no submundo, porque ela já está ali sobre o domínio de Hades. E aí, quem guia Deméter é a deusa Hécate. Ou seja, existe uma parte ou um aspecto da nossa inconsciência que tem familiaridade com esse mundo inferior, com esse mundo subterrâneo, e é representado pela deusa Hecate.
essa deusa, ela, alguns já ouviram falar que ela tem as chaves, né, do submundo. Então ela que conduz Deméter até Hades, para que ali haja uma negociação em que Hades permita que Perséfone suba a cada 6 meses, ou seja, para que o ciclo da natureza continue a girar. Perséfone não pode ficar no submundo, ela tem que subir a cada 6 meses. Isso representa o que na nossa psique? Ou seja, a nossa regressão da libido, ela tende a fazer com que nada aqui no mundo material venha ter sua continuidade, ou seja, continue o seu ciclo reprodutivo. Então é necessário que o ser humano, ele, ao mesmo tempo em que ele desça, ele tem que subir. Ele tem que voltar para a superfície e trazer coisas do mundo subterrâneo, vamos dizer assim, trazer para a iluminação, trazer para a superfície, onde há o sol, onde há consciência. Então representa isso na nossa psique. Uma das coisas que eu achei bastante interessante é fazer uma associação com os conceitos que Jung traz sobre o nosso inconsciente, né? Essa parte da nossa personalidade que é representado pela Grande Mãe, exatamente com a Cabala. Aqui nós temos Binar, que é exatamente a compreensão, né? Esse é o fator decisivo, é o fator que traz a diferença, que faz a diferenciação. Então, essa descida no inconsciente, que seria Binar, ali podemos encontrar compreensão, em que pese o risco que o ser humano corre, né, ao descer. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu meio que coloquei a árvore da vida, da Cabala, de cabeça para baixo. E aí dá pra gente entender mais ou menos o que seriam esses conceitos de Jung. Bom, os níveis seriam o seguinte: Malkuth seria o eu persona, a nossa parte da personalidade que é consciente, que é só uma pequena parte, né? E aí a libido, a energia psíquica, ela desce e ela encontra Iesod. Iesod aqui seria o inconsciente pessoal, aqui onde está guardado aquilo que não foi assimilado na infância. Provavelmente a questão que eu falei dos complexos, dos traumas. E aqui já precisa haver aqui uma libertação de energia, porque essa energia, essa força presa no complexo ou no trauma, ela precisa ser resgatada. Mas se a psique, a energia psíquica, a libido, continuar descendo, vai encontrar com outro aspecto feminino do inconsciente, que é Netzach, que são as emoções, os instintos. Aqui eu coloquei como inconsciente coletivo. É exatamente aqueles modos arcaicos, né, em que o ser humano tende a ter como padrão inconscientemente, ou seja, um padrão da humanidade, como vivência da humanidade, né? E por nós sermos humanos também, acabamos que, querendo ou não, podemos atingir esse material aí inconscientemente e inconscientemente também a gente expressar esse material psíquico. E Binar, continuando descendo a energia psíquica, encontraria o aspecto feminino, que aqui eu estou falando de inconsciente, que é o aspecto feminino, encontraria a Binah, a grande mãe. Aqui seria a grande mãe, a energia no seu estado mais puro, ou seja, quando a energia ela é resgatada no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo, você provavelmente vai ter
essa energia no seu estado puro, ou seja, no seu estado purificado, que seria o estado de Binah, a grande mãe. E aí seria esse aspecto positivo, em que essa energia agora você pode levar ela para a superfície, lá para cima, e usar essa energia para uma forma mais elevada de vida, de consciência, de hábito, enfim. Aí também pode ser aplicado em várias situações. Uma das frases de Jung que me chamou bastante atenção é que ele diz o seguinte: a nossa consciência pessoal é como que um edifício erguido sobre o inconsciente coletivo, de cuja existência ela normalmente nem suspeita. Ao meu ver, a minha percepção dessa frase é o seguinte, que a nossa consciência pessoal, essa parte pequena da nossa personalidade, ela, vamos dizer assim, ela tem a sua base ou a sua origem, por assim dizer, como fundamento da sua origem, exatamente o inconsciente coletivo. Então, às vezes, nós temos algumas reações, sentimentos, emoções que outros seres humanos já tiveram, ou seja, o inconsciente coletivo tem ou teve no passado. E a gente crê que nós somos essa parte consciente pessoal, ou seja, nós acreditamos até outrora que nós éramos apenas essa parte consciente, ou seja, exatamente uma parte que talvez nem representava exatamente aquilo que a gente era, ou seja, que a nossa essência é, porque essa parte consciente ela vem, a sua origem vem dos fundamentos de um consciente coletivo. Ou seja, uma emoção que eu senti no passado, hoje eu descubro que não era uma emoção da minha essência, né? Não era uma emoção elevada de consciência, e sim uma reação emotiva que o inconsciente coletivo sente ou sentiu no passado. Ou seja, uma forma arcaica de sentir, de sentimento. Então, quando nós partimos nessa jornada da busca do eu interior, a gente passa a compreender os verdadeiros sentimentos, ou seja, essas emoções mais inferiores, por assim dizer, eram representações do inconsciente coletivo que nós sentíamos inconscientemente, por não saber, não compreender a nossa totalidade, ou seja, o nosso eu interior, né? A nossa totalidade, que é a nossa essência divina, né? Dentro do ser humano. E aí eu coloquei aqui algumas percepções que eu tive em relação a esses processos e sobre esses estudos, sobre o seguinte: o dragão, sendo uma representação desse lado, dessa personalidade inconsciente, no entanto, no seu lado, no seu aspecto obscuro, por falta de compreensão, de luminosidade, de consciência, o dragão, como imagem materna negativa, ele exprime o medo que o ser humano guarda das transformações que a vida exige que ele faça. Ou seja, de decisões que o ser humano ele precisa tomar no decorrer da sua jornada, que são decisões que mexem com o seu interior. São atitudes em que ele possa tomar daqui em diante, em que ele dê lugar para ambos, ou seja, para o seu consciente e o seu inconsciente atuarem de forma harmônica, né, no palco da vida. Ou seja, essa luta que o ser humano tem, esse enfrentar do dragão é exatamente para recuperar esse tesouro. Esse tesouro não é algo material, mas sim energia psíquica que ele precisa resgatar. É a energia do seu eu,
é a sua completude.